boa noite, com alegria. Sejam todos bem-vindos. Estava com saudade de vocês. Apareçam. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Tá tudo certo com a imagem, com o som? Me digam aí. Oi, oi, oi. Pietra, eu vi recente. Eu falei recente, na verdade. Sejam bem-vindos, gente. É, Quero começar dizendo que eu aproveitei bem muito as minhas férias. Eu espero que vocês tenham aproveitado também, bastante, descansado. Sei que está todo mundo retomando, né, as aulas. Quem não tinha retomado na segunda, deve ter retomado hoje, dia 2. Cada escola segue um script aí, mas eu acho que agora todos já estão de novo na ativa. Acabei de sair da escola. Oh, meu Deus do céu. Tem problema não, Pietra. Nesse caso, pode. Inclusive, eu vou aproveitar a deixa de Pietra, gente. Se vocês estiverem em casa, tudo direitinho, não deixem de ligar a câmera. Tia Carol daqui a pouco entra pedindo aí, porque é importante isso para mim, para a troca que eu tenho com vocês. A gente já falou sobre isso. Do mesmo jeito que é importante vocês me verem, imagina se eu desse a aula toda assim. Fica uma coisa meio estranha, né? Eu sei que sou eu que estou falando, mas é sempre bom a gente interagir, poder ver vocês e tal, certo? Então, isso é muito importante e é uma regra do curso. Quando vocês estiverem, de fato, transitando entre um lugar e outro, que é o caso de Pietra, o ideal é que fique com a câmera desligada mesmo, porque senão ela fica, né, o tempo todo mexendo e tal. Bem, eu estava falando sobre as minhas férias, aproveitei muito, viajei, li 3 livros, o saldo foi extremamente positivo. Eu consegui fazer essas leituras mesmo em menos de um mês, né? E ainda viajando e tal, conheci a Bahia, gostei demais, fiquei encantada por Salvador. Fui para a praia, foi massa minhas férias. Não vou ser hipócrita de chegar para vocês e dizer, gente, que bom que as férias acabaram, tal. Mentira. Queríamos todos, acredito, a maioria, que as férias fossem bem prolongadas e que tivéssemos mais tempo ainda, né, para fazer nada, para nos divertirmos, enfim. Mas, graças a Deus, eu amo o que eu faço, eu gosto muito de estar aqui com vocês, então é um prazer voltar, né, com os nossos encontros. A gente tem muita coisa para ver nesse segundo semestre, especialmente para quem vai fazer as provas agora. No final do ano, tem gente aqui que vai fazer concurso, né, especialmente o do EAR, que é nono ano com entrada no primeiro ano do ensino médio. Né? Eu tenho aqui uma grande parcela de alunos que vão prestar esse concurso, então é um momento da gente intensificar, né, os nossos estudos. Tem gente que não vai fazer concurso nenhum, o português é para dar essa base mesmo que vocês precisam para a escola e para futuramente, de repente, vocês fazerem, tá? Então, esse é um momento que a gente vai intensificar os nossos estudos e a gente vai focar bastante em análise morfológica e sintática. Vocês vão entender como é que funciona isso à medida que a gente for estudando, tá? Então, a gente sai daquele contexto mais linguístico que vimos, figura de linguagem, elementos da comunicação, funções da linguagem. A gente vinha com assuntos, né, que podem cair na prova e vão, de uma maneira geral, de português, mas agora a gente entra nos processos mais de análise, né? Nesses dois universos aí, da morfologia e da sintaxe, que é certo cair em prova de português, certíssimo, certíssimo, tá? É, e dá para ver isso nessas provas que a gente vai tirar as dúvidas de vocês hoje, né? Do material de recesso. A minha proposta hoje com vocês, de acordo com o que tínhamos pré-estabelecido, é que no retorno do recesso nós iríamos corrigir as provas do recesso, então é isso que a gente vai fazer hoje. O nosso foco de hoje, né, o protagonismo da aula de hoje é a correção. Então a gente vai fazer uma correção pausada, vocês vão poder trazer com calma as dúvidas que vocês têm. Vão ter assuntos lá na prova que a gente vai estudar ainda, mas eu não podia deixar de aplicar essas provas, mas eu vou explicar para vocês o contexto da questão, tá? E eu vou dizer, gente, essa questão aqui, ó, esse assunto especificamente é o que a gente vai estudar agora no segundo semestre, mas vamos entender como é que faz aqui nessa, porque a resposta é essa. Então, a gente vai ter esse passo a passo com muita calma nas 3 provas, a gente vai passar pelas 3 provas. Mas antes da gente chegar nesse momento, né, que é o principal do dia, eu vou falar para vocês um pouquinho da dinâmica do segundo semestre. Eu já me antecipei dizendo que os conteúdos que serão trabalhados serão
os conteúdos relativos à análise morfológica e análise sintática, tá? Tem muitos conteúdos aí, vocês podem ver na ficha que eu liberei lá no Classroom, que tem os conteúdos programáticos que a gente vê nessa turma aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, quem quiser, lógico. Mas eu antes vou mostrar para vocês o Classroom de vocês e dar algumas orientações sobre esse início do nosso ano, do segundo semestre, né? Do nosso segundo semestre, que era o que eu queria dizer. Vamos lá. A primeira coisa importante é que eu abri uma nova agenda, né? Porque agora estamos no novo mês, então a gente tinha uma agenda anterior de maio, junho, julho, e agora é agosto e setembro. Então, tudo vai ser publicado aqui agora na agenda. Isso, naturalmente, vocês vão acompanhar, tá? E tem uns itenzinhos dessa agenda que eu vou voltar já para falar sobre ela. Aí, eu liberei aqui para vocês, em simulados, o novo cronograma de simulado. A gente vai seguir, gente, a mesma dinâmica de antes. Ou seja, nós teremos simulados de 15 em 15 dias, certo? O mesmo esquema. Sempre ao final das aulas, próxima aula, correção, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu liberei, inclusive, esse cronograma no WhatsApp para vocês também, no grupo dos pais e tal, para que vocês possam acompanhar, certo? Então, essa é a primeira informação, que tem um novo cronograma, tá? A outra informação importante é que nós iremos fazer duas leituras bem simples agora na quinzena de agosto, ou seja, nessas duas semanas, primeiras semanas de agosto, que eu liberei, as quais eu liberei aqui, ó, no projeto de leitura, tem o nome, ó, Leituras de Agosto, nessa pasta aqui, tá? Então, eu vou abrir. E, gente, são livros simples demais, que vocês vão ler, sei lá, em 20 minutos os dois, se vocês quiserem. Mas não é para ler com essa ligeireza, porque é exatamente isso que eu quero falar, tá? Eu estou botando 15 dias porque, fora a leitura, eu vou pedir outras coisas. Então, presta atenção. Eu liberei os dois livros em PDF, que são esses daqui. A parte que falta e a parte que falta encontra o grande zero, O, vazio, qualquer coisa que vocês queiram chamar aqui, né? Isso aqui não está definido se é um zero, se é um O, mas ela encontra alguma coisa, tá? É um livro que aparentemente é bem infantil, acho que tem alguém aqui que já estudava comigo, que já pode ter lido esse livro, que eu fiz essa requisição em algum outro momento, tá? Não sei se eu passei o outro também, mas eu lembro de ter passado esse, a parte que falta para alguns alunos que estão aqui, que são alunos mais antigos que já estudam comigo, certo? Então, esse aqui foi publicado primeiro e esse aqui parece ser uma continuação, mas não necessariamente é. Vocês vão ver isso pela leitura. Eu disponibilizei esses livros em PDF e o que eu queria dizer é que esses livros aqui vocês vão achar no primeiro momento, na primeira leitura, né? Quem não conhece ainda essas obras vai achar, vai pensar assim, meu Deus, a professora passou esse livro para a gente mesmo, que está quase entrando no ensino médio, é isso mesmo aqui, que só tem uma imagem, né, bem simples, bem minimalista, e duas frases numa folha em branco, e o livro todo é quase todo assim, né, com pouquíssima história, parece que é um livro para criança de, sei lá, 3 anos que já lê, né? Mas, gente, por trás dessa simplicidade desse livro, desse minimalismo dessa narrativa, tem uma profundidade narrativa, poética muito grande, né? Que é uma leitura que nos traz profundas reflexões. São livros que eu fiz questão de comprar, como vocês estão vendo, que eu tenho o PDF, mas eu fiz questão de comprar, porque é um livro que eu quero ter para toda a vida, para várias fases da minha vida, de maturidade, eu poder entrar em contato com essas histórias novamente, né? Porque as histórias que vocês vão ver e que vocês vão reler, quem já conhece, ela é uma história muito profunda. Quanto mais maturidade a gente tem e a gente adquire com o tempo, melhor a gente entende essa história. Então, se engana quem pensa que esse livro é só para criancinhas pequenininhas, porque, de fato, crianças pequenininhas conseguem ler e, de repente, entender literalmente o que está sendo dito aqui, mas subjetivamente elas não conseguem, tá? Só conseguem realmente os adolescentes e os adultos, certo? Então, são duas narrativas profundas, importantes, reflexivas, pertinentes para o contexto que vocês estão, né, da adolescência, de passando por muita coisa, de querer muita coisa. Então, é a leitura do mês, tá? Na verdade, da quinzena.
Então, vocês têm até o dia 15, eu coloco tudo isso aí na pasta, vocês estão vendo, então vocês não precisam decorar nada, mas vocês precisam acessar o material, tá? Então, vocês têm 2 semanas. No dia 16, que é o nosso encontro, né? Daqui a próxima aula, a outra, dia 16, a gente vai falar um pouco sobre essas obras aqui, certo? Em sala. Mas antes, perdão, eu pulei uma parte. Vocês vão ler daqui para lá, que vocês vão ler em um dia, tá, gente? Quando eu digo um dia, é em minutos, provavelmente, né? Leiam devagar, é só minha recomendação. E reflitam a partir do momento que vocês forem lendo, certo? Depois que vocês lerem essa parte que eu tinha pulado, eu peço a vocês que vocês, ao finalizarem somente, assistam algumas resenhas. Eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu coloquei o nome aqui, ó, resenha sobre o livro A Parte que Falta. Saiu sobre o livro. Aí, como vocês estão vendo, né? E aí eu botei resenha só sobre esse aqui, por enquanto, para vocês verem. E tem várias pessoas, né? Vários resenhistas falando sobre esse livro, porque esses livros aqui, como eu disse, eles são muito importantes. Vocês vão entender depois que vocês lerem ou relerem. Tem gente aí que tá, eu lembro dessa história, bem bestinha e tal. Leia de novo. Se você está achando a história muito besta, você ainda não entendeu a história. A verdade é essa, tá? Então, depois disso, eu peço a vocês para que vocês vejam a opinião de outras pessoas, né? O entendimento dessas pessoas sobre o livro lido, tanto este quanto este aqui, certo? É só colocar no YouTube o nome resenha e o nome do livro. Então, assistam várias resenhas. Quanto mais resenhas vocês assistirem, melhor, tá? Porque vocês vão entrar em contato antes do nosso momento de discussão aqui sobre o livro, sobre os dois. Vocês vão entrar em contato com o pensamento de outras pessoas sobre essa leitura, beleza? Então, depois de tudo isso, tá? Que é um passo a passo, a gente vai comentar esses livros aqui. Deixa eu voltar aqui para a pasta. Depois disso, no dia 16, a gente comenta um pouquinho, eu quero ouvir vocês sobre essa história, e aí depois vocês vão receber uma atividade para fazer sobre esses livros. Uma atividade escrita, uma espécie de redação, não é redação formal, tá, gente? Mas é uma atividade. Então, vocês vão precisar ter lido, ter entrado em contato, refletido, buscado outras opiniões. A gente vai falar aqui, vai aprofundar aqui, e depois é que eu passo a atividade para casa. Beleza? Depois do dia 16, naturalmente. Certo? Tudo isso que eu estou falando aqui está na pasta de leituras de agosto, que são esses 2 livros aqui, bem curtos. Tem o PDF aqui, para quem está chegando agora. E eu estou reforçando isso na nossa agenda de hoje, para vocês não ficarem, tia Laís, eu me esqueci, eu não vi, está na agenda de hoje, né? Começar a leitura dos livros, a parte que falta, e a parte que falta encontra o grande zero, O, ou o que vocês queiram pronunciar, de zero ou de O, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Bem, então, por enquanto, tudo tranquilo. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no bate-papo. Tudo certo, gente, tudo certo por enquanto. Me deem um legalzinho ou na tela ou botem ok no bate-papo, por favor, para que eu continue, para eu saber que vocês estão aí, que estão acompanhando, está tudo certo. Tudo certo, Lele, beleza? Tudo certo, Luiz. E o restante, gente, todo mundo. Tá vendo porque é ruim vocês ficarem com a câmera desligada? Vocês devem ligar as câmeras. A interação, ela fica com dificuldade. Massa, Luiz. Não deem um delayzinho, não. Respondam e interajam comigo aqui. Beleza. Então, expliquei essa primeira parte. A outra parte, que também é uma atividade agora de agosto, que a gente vai fazer, a gente fez uma oficina criativa de narração, né? A gente passou por esse processo no primeiro semestre. A gente fez uma oficina de haikai. A gente primeiro estudou poema, metrificação, né? Um pouco sobre os poemas de forma fixa. E aí a gente fez algumas interpretações de poema no Forms, né? No sistema. E aí agora, gente, a gente vai concluir essa etapa, porque depois dessa etapa a gente vai focar na nossa dissertação, que era a minha ideia de começo, no começo do ano, mas eu senti que vocês precisavam amadurecer um pouco mais a escrita.
tá? Então, finalmente, a gente entra com a dissertação agora no segundo semestre, que vocês já estão mais familiarizados com a dinâmica aqui do curso, com a metodologia e tudo mais, certo? Então, a última etapa de oficina criativa que a gente vai fazer é a oficina de poema, que a gente já estudou, que vocês já fizeram algumas interpretações, vocês criaram aí haikais maravilhosos, que inclusive eu publiquei lá no Professora Laís Ribeiro, né, no Instagram, alguns, e a gente vai finalizar essa etapa de oficina com o poema, como eu disse ainda há pouco. E esse material eu disponibilizei aqui, deixa eu explicar para vocês, só um momento. Hum, tá aqui no nome Oficina de Redação, tá? Aí tava Oficina de Redação, Narração. Eu vou até tirar o narração, porque antes era só narração, mas a gente estendeu, né, para o haikai, para a poesia e tal. Então, eu coloquei aqui, disponibilizei para vocês, como vocês podem ver aqui, tá? Só um minutinho. Gente, voltei. Foi tia Carol para me avisar sobre Davi. Tanto não teve mudança no link, né, que ele não estava conseguindo entrar, que vocês estão aqui. Não sei nem se ele já conseguiu entrar, Davizinho. Ainda não. Mas tia Carol está resolvendo lá com ele, mas o link está tudo certo, né? Tanto é que vocês entraram. Bem, voltando aqui, gente. Aí eu vou compartilhar com vocês qual vai ser a nossa oficina. A nossa oficina ela vai acontecer na próxima aula, tá? Eu estou me antecipando porque vocês têm uma pesquisa para fazer sobre essa oficina. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar. Só um minutinho. Tá, aqui, tá? Essa é uma arte que eu preparei para vocês, eu acho que vocês estão vendo o compartilhamento agora. É, E o tema da nossa oficina, a poesia que vocês, o poema que vocês vão criar, tem que ter esse tema, que é o luxo da simplicidade. Felicidade é só questão de ser. Que fala sobre a felicidade estar nas coisas simples, no nosso dia a dia. A felicidade está quando nós abraçamos ou beijamos alguém que a gente ama. A felicidade está em a gente poder realizar as coisas é, mais simples, mas ao mesmo tempo mais grandiosas que o ser humano pode realizar, que são as ações mesmo de colocar em ação os nossos sentidos. A gente pode ver coisas, a gente pode sentir, a gente pode ouvir sons, né? Então, esse tema fala um pouco sobre isso, e é sobre isso que vocês vão criar o poema de vocês, tá? Eu me inspirei para criar esse tema para vocês produzirem eu me inspirei na música, na letra de música de Marcelo Genesi, que eu acho que vocês já ouviram em algum momento, né? Que fala sobre felicidade ser questão de ser, tá? Então, eu coloquei aí como base. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês está lá no Classroom, na pasta de oficina criativa, tá? E aí eu coloquei como inspiração para vocês entrarem em contato com a letra da música, porque tem tudo a ver com o tema que todo mundo vai ter que produzir. E é, finalizei dizendo que a poesia vai ser de verso livre, tá? Então não tem isso de fazer uma poesia rimada com não sei quantos sílabas poéticas. Não, gente, é livre para você criar, certo? A única coisa que eu exigi foi que vocês fizessem um máximo de 3 estrofes, ou seja, para não ficar uma poesia muito extensa, né? Um poema, que seria a forma mais adequada, porque a gente já viu que poesia é o sentimento, tá? Então, o poema tem que ter, no máximo, 3 estrofes, com 4 versos cada, certo? 3 estrofes com 4 versos cada, para ele não ficar muito extenso. Só isso. E o poema tem que receber um título, certo? Essa é a exigência da criação da oficina criativa de poesia ou de poema, certo? Que seria o mais adequado, vocês já sabem, mas a gente usa como sinônimo mesmo no dia a dia, certo? Então, esse é o tema. E aí eu pedi para vocês, vou voltar lá no Classroom, tá? Essas são as atividades recentes que vocês vão ter que fazer.
eu pedi aqui, acho que Davizinho vai conseguir entrar agora. Foi. Aí eu pedi aqui, gente, presta atenção aqui, ó, para vocês pesquisarem, deixa eu mostrar aqui para vocês, na agenda, tá? Pesquisar poemas com o tema felicidade. Gente, esse trabalho todo, tá, que eu estou tendo aqui com vocês, para que vocês entrem em contato cada vez mais com poemas, que vocês façam interpretação de texto, é porque é garantido que cai na prova de português, de uma maneira geral, escola, não importa, não é um concurso específico, não, tá? Que vão cair poemas. Quanto mais poemas vocês conhecerem, quanto mais familiaridade vocês tiverem com esse gênero textual, mais fácil vai ficar para vocês fazer a interpretação desses poemas, desses textos na prova. Por isso que a gente focou num período em tirinhas, depois a gente focou em charges e agora a gente está focando em poemas. Porque fora os textos narrativos, são esses 3 outros gêneros que caem em toda a prova de português, que é recorrente, que mais aparece, são os gêneros que mais aparecem em provas de português. E o que eu estou falando não se restringe ao universo de um concurso. Não tem isso de, isso aqui cai mais no EAR, isso aqui cai mais não sei onde, isso aqui cai mais no vestibular seriado. Vestibular seriado, por exemplo, para quem já é nono ano e o ano que vem já começa, né, com, com esse trabalho, né, de estudo para o vestibular seriado, cai muito poema, só que cai muito poema de literatura, que ainda é mais difícil, né, porque tem muitos poemas antigos, né, das escolas literárias e tal. Então, esse trabalho todo, Davizinho, você conseguiu entrar. Tava tudo certo com o link, eu não sei o que foi que houve. Tanto é que teus colegas conseguiram entrar. É o único que eu estou vendo. Como é bom ver alguém, porque eu já falei não sei quantas vezes para todo mundo ligar as câmeras, Davi, mas não está rolando. E é muito bom ver alguém assim, né? Parece que eu estou dando aula para almas. Bem, continuando, é, e essa observação aí do pesquisar poemas, primeiro é para facilitar, para que vocês tenham facilidade de. Valeu, Joaquim! Vocês tenham facilidade de fazer a oficina criativa de vocês. Segundo, que é para vocês entrarem cada vez mais em contato com outros poemas, tá? Que vocês entendam, que fique mais fácil. Porque eu constato, estando há muito tempo em sala de aula, que as questões que os alunos mais erram de interpretação é quando tem um poema. Por exemplo, se tiver um texto narrativo e um poema, a maioria dos alunos vão errar a interpretação do poema, porque vão achar difícil, vão achar que é loucura que está falando ali. Normalmente é o que vocês acham, justamente porque vocês não têm costume, tá? Então, essa ideia da oficina criativa é para isso, para que vocês possam estar cada vez mais em contato com esse gênero textual que é certo que vai cair, e para que a gente também finalize, né, gente? Porque a gente já está estudando poema tem um tempinho, certo? A gente começou lá no primeiro semestre ainda, né, no finalzinho. Já fizemos algumas interpretações de poemas e tudo mais. Então, a gente precisa finalizar esse estudo para engatar agora só na dissertação. Tudo que eu falei, alguém tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte, como essa turma, ela é muito caladinha, muito, tá? Eu vou deixar, gente, o microfone de vocês com a possibilidade de vocês ativarem, tá bom? E aí, quando vocês quiserem falar alguma coisa, falem embaixo para eu não me assustar, porque normalmente os microfones ficam travados, mas vocês podem interagir imediatamente comigo, como seria na sala de aula presencial, né? Que a gente está falando e para o aluno faz, professora, ei! Aí a gente para e tal, certo? Então, como vocês são mais discretos já, eu vou deixar ativo, vou tentar fazer assim, dessa forma, e se funcionar melhor ainda, porque vocês já podem interagir. Eu fiz a mesma coisa hoje com a turma da tarde e deu certo, tá? Bem, vamos lá. Se ninguém falou nada, para mim está tudo tranquilo. Então, vamos agora começar o que a gente veio para fazer hoje, que é a correção do material do recesso, tá? O material de recesso, gente, nada mais é do que as últimas provas do EAR, do primeiro ano do ensino médio, certo? Porque essa turma é de alunos de oitavo e nonos anos, e tem alunos aqui que estão se preparando para esse concurso naturalmente. Tem aluno aqui, como eu já disse, só está querendo melhorar e tal, mas tem muitos que têm esse objetivo. Então, eu achei por bem a gente começar esse segundo semestre aumentando o nível da interpretação da gente e trabalhando com essas últimas provas, né, para que os alunos que vão prestar esse concurso, eles possam se sentir mais seguros,
certo? Então, vocês fizeram, deixa eu mostrar aqui para vocês fizeram as provas do material de recesso 1, que corresponde, ó, olha a informação onde está aqui, ó, corresponde ao EAR 2020. Eu botei nono ano, gente, porque é o ano que vocês prestam o concurso, tá? Mas ele é com a entrada no primeiro ano do ensino médio, naturalmente. Beleza? Mas ele é para os alunos do nono ano. Quem faz esse concurso não é primeiro ano do ensino médio, é nono. Por isso que eu coloquei aí. Mas isso é uma coisa importante de eu esclarecer, certo? Primeira coisa. Segundo, que esse ano que vocês estão vendo de 2020 é a entrada no concurso. Então, esses alunos que fizeram esse concurso de verdade, não assim colocando a prova como eu estou agora para vocês, eles fizeram essa prova em 2019, no finalzinho do ano de 2019, e se eles passaram, eles entraram em 2020. É assim que funcionam essas datas. Então, onde está 2020, é importante que vocês saibam que essa prova foi aplicada em 2019, e os alunos que passaram entraram em 2020. Do mesmo modo, acontece nos outros materiais de recesso, gente, que eu liberei para vocês. Então, os alunos aí, onde tem 2021, eles fizeram a prova em 2020 e entraram em 2021. Esses alunos do material de recesso 3 aqui, que vocês estão vendo, eles fizeram a prova em 2021 e entraram em 2022. Por que eu estou explicando tudo isso? Primeiro, para que vocês tenham conhecimento, especialmente quem vai fazer o concurso. Segundo, para dizer que está faltando uma provinha, como vocês podem ver aí, que é a última prova que vocês ainda vão fazer comigo, tá? Então, está faltando a prova dos alunos que fizeram 2022, que foi o ano passado, para entrar este ano, de 2023. Aí se chama a prova de 2023, que é a que está faltando aí, tá? Mas justamente a minha ideia era trabalhar com vocês as últimas 4 provas, porque trabalhando essas últimas 4 provas, vocês têm ideia do perfil de prova dessa instituição. E aí vocês conseguem se sentir mais seguros e tal. Pensando nisso, né? Pensando em entregar a faca e o queijo para vocês, porque é meu trabalho aqui ajudá-los o máximo que eu conseguir, eu liberei para vocês aqui no Classroom, onde tem material de recesso. Isso tudinho, gente, antes da gente começar a correção. Todos os avisos, depois ninguém vai dizer, lá ficou claro para mim, eu não sabia. Ainda mais tem aula gravada. Essa é a parte boa dessa aula gravada. Eu amo essa parte. Onde tem material de recesso, eu disponibilizei para vocês os gabaritos desse material de recesso. Que gabaritos são esses? Os gabaritos oficiais da instituição dessas provas, né? Do EAR, tá? Que é esses em que aparece 16º quesito, letra A, primeiro quesito, tal. Isso é o gabarito que a gente chama de oficial, tá? Mas eu liberei, que eu acho que é a parte mais preciosa, especialmente para quem vai prestar o concurso, eu liberei para vocês as minhas provas gabaritadas. Eu estou abrindo aqui para vocês verem, mas a gente vai trabalhar em cima delas mesmo, tá? E aí eu boto aqui, ó, essa prova é referente ao material de recesso 1 que vocês fizeram lá no link, tá? E aí, gente, nesse material, que é esse que eu vou mostrar agora, vocês vão ter todos eles aqui, para vocês baixarem, para vocês poderem acessar depois, especialmente quem vai fazer o concurso. Deixa eu pegar aqui, tá? Esse material, que é que está lá no Classroom, que eu disponibilizei para vocês, é o meu material com todas as anotações de tipo de questão, porque os itens estão errados, quais são as justificativas, se eu boto um olhinho, né, cuidado, atenção para isso aqui, porque está falso cada item, né, reforçando algumas coisas. Então, eu coloco coisas que eu vou falar aqui em algumas questões, que foram as questões mais erradas, que pode ajudar muito, né, a quem está estudando para isso e para quem não entendeu alguma coisa. Tá? Nessa questão, no nono quesito aí, por exemplo, de ortografia, eu explico por que a letra E. Porque na parte de transviada está errada, é transviada, está faltando N. Irreverente não é irreverente, é irré. Era um R aí. Então, eu meio que estou dando um gabarito a mais para vocês, tá? Que vocês vão poder conferir, do tipo, sei lá, Luiz errou o 8º quesito, ele estava sem entender. E aí eu coloquei porque a letra A está errado, esse termo aqui, ó, preocupado, ele não se encaixa, e aí ele vai reler a questão, e aí ele vai ver quais seriam as possíveis cascas de banana, que são questões que se aproximam mais, que eu coloquei. Essa é uma questão de semântica, porque é uma questão que trabalha o sentido, o significado, enfim.
Então, eu reforço partes do enunciado que são importantes. Então, esses gabaritos todos das 3 provas, eu liberei para vocês lá no Classroom, tá? Então, depois da aula, depois dos nossos comentários aqui, é interessante que vocês deem uma olhada, beleza? E para quem vai prestar o concurso, não deixar de fazer a parte de matemática naturalmente, né? Muitos aí podem estar fazendo aula de matemática com o professor, tem um professor particular, quem não está, não deixa de fazer de todo jeito, porque a prova são as 2 disciplinas, beleza? Matemática, se a gente fosse parar para corrigir, vocês iriam me ensinar, podem ter certeza, porque eu não sei para onde vai. Então, teria que ser uma aula inversa, vocês me dariam uma aula e eu prestaria atenção, tá? Então, eu não tenho como entrar aqui nesse contexto, certo? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser focada nesse material. Se sobrar tempo, eu já deixei aqui uns arquivos abertos, alguns arquivos abertos, porque a gente vai trabalhar em cima desses outros materiais, continuar o assunto normal, beleza? Se der tempo. Como é que funciona? Do mesmo jeito de sempre. Eu circulei nessas provas de vermelho as questões mais erradas por vocês. Tia Laís, como é que tu sabe disso? Lá no sistema. Eu fui lá, vou mostrar só para vocês, mas vocês já sabem, porque eu sempre faço isso. Eu fui lá no material de recesso 1, por exemplo, tá? Vi o rendimento de vocês, eu vi que uma pessoa fechou, por exemplo, e as outras, né, acertaram no máximo até 16, mas a gente teve uma pessoa que fechou, isso é muito bom. E aí eu vi as questões erradas com frequência, tá? Lembrando que teve gente que fez essas provinhas aí em cima da hora, antes aqui da nossa aula. Então, pode ser que apareçam aqui, agora, perguntas erradas com frequência a mais, porque teve gente que respondeu depois. Então, se não está circulado lá, eu circulei de acordo com o que eu tinha visto antes. Tá? Isso é só para deixar claro, para dizer, que ela aí disse que circulou todas e nem circulou. Então, eu vou me basear, gente, nessas questões aí. Que ela quer dizer que a gente só vai corrigir essas questões e pronto, é? Não. Vocês vão me trazer as dúvidas de vocês. Então, se vocês têm mais questões do primeiro material de recesso, fora a questão 13, 17 e 20, quem tem que dizer são vocês. E aí vocês vão colocar aqui para mim no bate-papo. Ou falar pelo microfone, né, que está aberto aí. Se vocês não trazem, eu estou subentendendo que está tudo jóia. Para quem fez, né, gente? Que nem todo mundo fez as questões. Quem não fez vai só acompanhar e pronto, não tem o que fazer. Beleza? E aí, quem fez vai poder tirar dúvida, que essa é a ideia. Tranquilo, vou começar. As questões do material de recesso 1 que mais vocês erraram foram 13, 17 e 20. Já deixo aberto aqui a possibilidade de vocês colocarem no bate-papo para mim se tem outras questões. Então, quem tiver alguma outra questão do material de recesso 1, já bota aí. Já já eu olho aqui no bate-papo. E aí eu vou agora para o material de recesso 1, finalmente. 13, 17 e 20, não foi, gente? 13, 17 e 20. Foi. Beleza, beleza. Boa, Luiz. Luiz já botou alguns aqui. Massa. Era isso que eu estava esperando. Vamos lá. 13, 17 e 20. Ó, a 13, tá. 13, 17 e 20. Beleza. Eu vou começar por elas, tá, gente? Mas aí eu volto para as questões que vocês forem colocando aqui. Luiz já colocou as dele, tá tudo certo. Vamos lá. Questão 13. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. A gente vai corrigindo assim na doida mesmo, não tem problema não. Se a gente precisar voltar no texto, a gente volta, em cada texto, tá tudo certo. Vamos lá. Na questão 13, tá? É normal que vocês tenham errado essa questão. Por quê? Normal, eu vou explicar. Vocês podem ter visto esse assunto na escola já e aí vocês deveriam saber. Mas a gente não trabalhou isso aqui ainda, porque faz parte dos conteúdos de sintaxe, né? Da continuidade do nosso estudo, nós vamos trabalhar, tá? De todo modo, a gente vai avaliar essas questões aqui e eu vou dizer para vocês por que a letra D está correta. Certo? Essa é a ideia aqui. Porque a letra D está correta e o que é que está errado na letra A, na letra B, na letra C e na letra E. Mesmo a gente não tendo trabalhado esse conteúdo ainda. Beleza? Então, ele diz assim: assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de crase, que é o acento agudo ao contrário, né? Que a gente chama, o certo seria acento grave, é o nome do acento. Crase é a forma popular. Está corretamente empregado, tá? Então, a gente tem que achar a alternativa em que a crase está certa, o que significa dizer que em todos os outros casos ela está errada.
Tudo isso aí vai para vocês, tá, gente? Essas explicações. Então, o problema da exclusão digital dos jovens diz respeito a todos. Gente, a gente nunca pode usar crase antes de palavra masculina, plural e um pronome, porque todos é um pronome indefinido. É masculino e está no plural. Então, por essas três razões, a crase não poderia existir aí. Porque só existe crase, só existe a possibilidade de crase antes de palavras femininas. Então, isso já é o primeiro critério de eliminação. É masculino e ainda é pronome. Só alguns pronomes que a gente vai ver dentro das regras é que podem receber a crase, que é basicamente aquele, aquela, aquilo. Só esse pronome, como exceção, que recebe diretamente a crase. Tá? Então, essa é a justificativa, que é uma regra. É uma forma de vocês já começarem aí, ou relembrando quem já estudou crase, ou começando a entender esse universo de como funciona, porque são regras. O que eu estou explicando para vocês agora não é assim, eu não entendi. É uma regra, é a mesma coisa. Isso se chama caneta. Aí a regra que eu estou dizendo é, antes de palavras masculinas não se usa crase. É uma regra, vocês têm que memorizar. Beleza? Letra B. Não entendo a quem é um pronome. E eu tinha dito ainda há pouco que não se usa crase antes de pronome, exceto aquele, aquela, aquilo. E a gente vai ver que tem três outros pronomes que antes deles, não neles, mas antes deles, a gente pode colocar a crase, que é a palavra senhorita, senhora, senhorita e dona. Mas a gente vai chegar lá, porque vocês não vão memorizar isso agora, eu só estou dizendo, tá? Então, qual é a justificativa para não ter a crase aí? É um pronome. A gente só usa a crase diante de palavras femininas. Vou continuar. A pesquisa faz referência a jovens. Gente, repete a explicação dos outros. Jovens é masculino, os jovens. Ô, tia Laís, mas poderia ser as jovens. Mas aí entra num outro problema, porque essa palavra aí é comum de dois gêneros, né? Pode ser os jovens ou as jovens. Ela pode ser feminina também. Alguns de vocês poderiam trazer isso. É verdade, poderia ser. Mas a gente não pode usar crase antes de uma palavra plural, mesmo que ela seja feminina. Para que eu possa usar essa crase, a própria crase teria que estar junto com um artigo plural, que seria as jovens. Por exemplo, eu posso usar assim a crase, ó. Eu, eu entreguei às jovens as camisas, as camisas do colégio. Estou inventando uma frase aqui, tá, gente? Qualquer. Aqui tá certo esse uso da crase. Por quê? Jovens aí é feminino. Eu entreguei às jovens, às meninas jovens. Como essa palavra é comum de dois gêneros, ela pode existir no feminino e no masculino. Os jovens, às jovens. Beleza? Primeiro, que ela é uma palavra feminina. E segundo, que esse A não está sozinho. Eu não posso dizer eu entreguei a jovens. Está errado, porque não pode ter crase. Ou o artigo acompanha, ou eu não posso colocar a crase. Então, ou é nesse formato, ou não pode assim. Que é isso que eu estou querendo explicar. Mas a gente vai ver em detalhes, como eu acabei de dizer, quando estivermos estudando crase. Vou continuar. Se vocês quiserem interagir, gente, de alguma forma, tiver alguma dúvida, surgir algum insight, pode falar. Pode ativar o microfone e botar no bate-papo. A exclusão digital se deve àquele, tá certo, porque é uma exceção. Os pronomes aquele, aquela, aquilo, que são pronomes demonstrativos da terceira pessoa, eles são uma exceção, eles podem receber a crase se a palavra anterior pedir um complemento com a. Então, a exclusão digital se deve a quê? Aquele problema. Então, junto dois A's. Se deve a quê? Aquele problema. Então, eu preciso ter um contexto de uma palavra que peça a preposição a. E, nesse caso, eu tenho a palavra aquele, que pode receber o acento indicativo da crase, que é o acento grave. Tá? Então, isso aqui é uma exceção. Lembrando, mas é regra, faz parte da regra, mas é uma regra é exceção. Tá? Por último, na letra E tem: em países subdesenvolvidos, ficamos cara a cara. Uma outra regra, gente, é que não se usa crase diante de palavras repetidas.
A palavra cara é feminina, é verdade, mas existe essa regra. Como eu estava dizendo, esse assunto é pautado em regras. Não é assim, tia Laís, eu não estou entendendo. Porque não existe entender isso. Existe memorizar. Há uma diferença quando algo é regra. Você pode dizer assim, tia Laís, eu estou entendendo que você está falando que não pode, porque essas palavras são repetidas. Eu estou vendo. Mas eu não memorizei. É uma coisa. Mas você não tem como dizer que não está entendendo. Porque é a mesma coisa de eu apresentar isso para vocês, dizer isso aqui é o nome, esse nome disso aqui é caneta. Vocês dizem, eu não estou entendendo, não tenho o que entender. Isso se chama caneta, isso cabelo, isso aqui é sobrancelha, isso aqui é olho. Todas as vezes que eu apresentar regras, pode ser que vocês não memorizem imediatamente, mas não existe isso de não entendi. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Se não tiverem, pergunta. Beleza? Então, essas foram as regras dessa questão, lembrando que a gente ainda vai estudar esse assunto com mais detalhes. Na série que vocês estão, quem vai prestar o concurso, vocês já deveriam ter estudado isso na escola, tá? Isso é um conteúdo que faz parte do contexto que vocês estão, tá? Nem sempre a escola, o professor dá dicas e tal, tudo isso eu já sei. Mas é um tipo de assunto que já é contemplado, normalmente é contemplado no oitavo e no nono ano, beleza? Mas a gente vai estudar aqui também. Então, o 13º já foi. Vamos lá para a próxima que eu circulei de vermelho, que foram as mais erradas, que foi a questão 17. Gente, a questão 17 também, vocês erraram mais questões que a gente não tinha dado, isso é bom, né? Porque significa que, pelo menos, vocês erraram os que a gente não tinha visto ainda, com tanto detalhe, né? Essa questão 17, primeiro que ela é uma casca de banana, mesmo quem já estudou esse assunto, é uma casquinha de banana, tá? Porque essa frase, ela está na ordem inversa. Cadê? Ela está na ordem inversa? Era isso que eu queria dizer? É, ela está na ordem inversa, não. Ela pede a voz passiva, né? Então, vocês teriam, tá na ordem inversa, não. Vocês teriam que inverter. Vamos entender como é que funciona isso, tá? A voz ativa é aquela em que o sujeito, tá, pratica a ação. Ele não recebe, ele pratica, ele faz. Então, normalmente, nessa ordem da voz ativa, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o seu complemento. Essa é a ordem da estrutura sintática, que é a mais comum. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, que é o que se fala sobre o sujeito, a ação que o sujeito pratica, e depois vem um complemento desse verbo, caso esse verbo tenha complemento. Que é justamente o que acontece aqui, ó. Exclusão online dos mais jovens exacerba diferenças. Quem é que exacerba diferenças? A exclusão online dos mais jovens. É o sujeito, o verbo exacerbar e o complemento diferenças. Para eu fazer a voz passiva, vamos estudar isso, não se preocupem, mas eu tenho que trabalhar essa questão. Para a gente fazer essa voz passiva, a gente vê que legal, é uma dica. Vocês vão pegar essa frase aqui e vão inverter as partes. Tem gente caindo que são. Vão inverter as partes. Que bom, Lele, que bom que tu acertasse essa questão, porque eu estava estudando isso. Hoje de manhã, estudei as que errei. Boa, Joaquim, boa. Vamos lá. A gente inverte, vê que coisa interessante, gente. Eu vou colocar aqui para vocês verem, visualizarem melhor, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Exclusão online dos mais jovens. Espera aí, vamos lá. Exclusão online dos mais jovens. Vou botar o verbo de outra cor. Exacerba. Vou botar de outra cor agora. Diferenças, que são os 3 blocos da frase. Opa. Diferenças. Presta atenção, gente. Diferenças. A informação que eu coloquei lá para vocês lembrarem, tá? Foi que isso aqui é o verbo. Isso aqui é o que é falado sobre o verbo. Exclusão online dos mais jovens, né? Que é o sujeito.
Como é que a gente descobre o sujeito? Que a gente vai relembrar aqui, que tem muito aluno aqui que é antigo, que já estudou isso comigo. A gente acha o verbo e pergunta quem. Quem é que exacerba diferenças na frase? Exclusão online dos mais jovens, é o sujeito. E diferenças é o objeto direto, porque é o complemento desse verbo. Exacerba o quê? Né? Se eu chego e digo, ó, exclusão dos mais jovens exacerba, aí a pessoa vai dizer, certo, exacerba o quê? Aí o complemento desse verbo é diferenças. A gente chama esse complemento que não tem preposição de objeto direto. Isso é análise sintática, gente. É isso que a gente vai estudar, tá? Então, beleza. Isso aqui está na voz ativa, como eu disse a vocês, né? E está na ordem direta, porque o sujeito está praticando essa ação aqui. Para eu fazer a voz passiva, que eu vou botar aqui embaixo, preste atenção. Voz passiva, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente, vê que legal. Eu vou botar o objeto direto começando a frase e o sujeito finalizando. Esse verbo aqui, certo? Esse verbo aqui, isso é a regra dessa questão. Espera aí que tem alguém tentando entrar. Foi. Esse verbo aqui, a gente vai transformá-lo numa locução verbal, composta por um verbo principal, mais um verbo auxiliar, certo? Esse verbo principal, ele vai estar, ele vai ser, ou estar, ou haver, tá? Vai depender do contexto. Normalmente a gente usa aí o verbo ser, tá? E a gente vai colocar esse verbo que está aí numa forma nominal. Quais são as formas nominais? Vamos relembrar. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo são os verbos terminados em R. Cantar, beber, pular, dançar, que é a base da nossa língua. Quando um professor chega para você e diz assim, conjugue o verbo, ele não vai dizer conjugue o verbo cantou, conjugue o verbo dançado. Não, ele vai dizer conjugue o verbo dançar, conjugue o verbo cantar. Ele dá a forma infinitiva, que é a base da nossa língua. Então, existe essa forma nominal. Existe o gerúndio, que vocês adoram dizer para os pais, por exemplo, papai, eu estou fazendo ainda, mamãe, eu estou comendo, eu estou lendo, eu estou estudando, tá? Indica esse processo contínuo, estudando, fazendo, lendo, acontecendo. E existe o particípio, que é só tirar o N, de uma maneira geral, do gerúndio. Então, cantado, participado, feito, esse é o particípio, certo? Então, a gente vai transformar esse verbo nessa locução formada de um verbo principal mais um verbo auxiliar. Então, ficaria como? Vamos lá. Diferenças, que é a gente vai começar, isso é a voz passiva. Diferenças são exacerbadas, exacerbadas. Isso aqui, ó, gente, é o particípio. E isso aqui é o verbo ser, que é o verbo principal. É essa locução que a gente vai formar. Isso é voz passiva. Eu vou dar uma dica de só quando é possível fazer voz passiva. Só existe uma forma de fazer voz passiva. Vou chegar lá. Então, diferenças são exacerbadas pela exclusão online. Aí eu continuo a frase: online dos mais jovens. Para eu fazer a voz passiva, eu preciso inverter o objeto direto, ou seja, tia Laís, para eu fazer voz passiva, esse verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Ou seja, ele tem que pedir um complemento que não tenha preposição, que é como vocês estão vendo. Ele não pode ter preposição, senão eu não consigo fazer essa inversão. Ele tem que estar nessa estrutura: sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Senão eu não consigo fazer isso que eu estou fazendo agora. É uma regra gramatical. A gente vai exercitar muito isso ainda, tá? Não se preocupem que esses meses aí que a gente tem daqui para a prova, especialmente quem vai fazer essas provas que eu estou focando agora, a gente vai estudar tudo isso, tá? A gente vai fazer análise sintática e tudo mais. Então, eu faço a inversão e o verbo continua no meio, mas ele se transforma numa locução verbal, formado por um verbo principal, normalmente é o verbo ser, mais o particípio, mais uma forma nominal, que é o particípio aí, tá? Então, diferenças, percebam que agora esse exacerbada está no plural, porque agora ele está concordando com esse sujeito aqui, que passou a ser o sujeito da passiva, tá? A dica que eu queria dar para vocês era isso. Só existe voz passiva se o verbo for transitivo direto.
Tia Laís, então quer dizer, se ele não pedir um complemento, se ele pedir um complemento com preposição, ou se ele não pedir complemento, porque vão ter verbos que são intransitivos, eles não pedem. Tem como eu fazer isso? Não. E isso a gente vai avançar, vai ver se tem alguma exceção no momento certo. Mas o que eu precisava explicar para vocês dessa questão é isso aí. Beleza? Então eu vou voltar lá, só um minuto, certo? Então fica, diferenças são exacerbadas pela exclusão online dos mais jovens. Tá? Lembrando, gente, que esse online, percebam que isso é uma prova do EAR, viu? E é um texto formal. Online não se escreve junto, não, tá? Online se escreve assim do jeito que eu escrevi lá para vocês ainda agora. É online, com hífen, certo? Esse online do jeito que está escrito aí seria a maneira informal, tá bom? Mas, enfim, tá aí, né? Aí ele não está perguntando nada sobre isso. Então, essa é a questão, certo? Eu fiz eu mostrei para vocês lá para que vocês, quando vocês visualizarem, quem for consultar novamente, especialmente quem vai fazer o concurso, vocês possam ver essas inversões e tal e compreender melhor essa questão. Estudem essa questão de novo, tá? Quem vai fazer o concurso, especialmente. Aí, fora 17 a 20. Isso foram as questões mais erradas, tá? E essa 20 foi uma tremenda casca de banana. Era essa que eu queria falar, que ela estava na ordem inversa. Gente, é muito comum a gente usar na nossa comunicação a frase sintaticamente inversa. O que é uma frase na ordem inversa? Para que vocês entendam, já que a gente está vendo aí já a sintaxe um pouco, por meio da correção. A ordem direta, que não é inversa, é direta, vem sujeito, vem o verbo, que faz parte do predicado, e o seu complemento. A menina gosta de estudar. É um exemplo. Quem é que gosta de estudar? A menina. Ó. A menina começou a frase. Mas se eu digo assim, ó, gosta de estudar a menina, tá certo também, só que tá na ordem inversa. Eu botei o sujeito para o final da frase. Certo? Foi isso que aconteceu aqui. Além deles terem feito isso, essa inversão na frase, que vocês têm que procurar reorganizar antes de fazer uma questão assim, porque senão vocês correm o risco de errar, tá? Que é isso que eu vou mostrar agora. Eles ainda omitiram uma preposição. Mas está certa a frase, tá? Eles omitiram a preposição para dificultar um pouco mais para vocês. Então, realmente, foi uma questãozinha mais chatinha. Vamos entendê-la agora. Deixa eu pegar uma caneta diferente, uma caneta laranja, tá? Então, tem aqui, ó, sapato. Se você não gostou, é fácil trocar. Qual seria a ordem direta dessa frase? Se você não gostou do sapato, que é quem está começando lá a frase, é fácil trocar. O sujeito é você, ó. Tem nada a ver com sapato. Porque a pergunta que ele vai fazer nessa questão é, ele está dizendo que sapato é sujeito do verbo gostar, né? Ó, sapato, que é o que ele frisa aqui no enunciado. Ele não é sujeito. Porque quem é que não gostou na frase? Foi o sapato, foi que não gostou? Não, foi você. Se você não gostou do sapato, gente, quem não gosta, não gosta de alguma coisa. Só que eles omitiram a preposição de lá em cima. Eles começaram com um objeto indireto, que é assim que a gente chama isso aqui, porque ele é o complemento do verbo gostar. Todo verbo gostar, quando a gente fala ou quando a gente escreve, ele necessita de um complemento com preposição, porque quem gosta, gosta de algo. Quem não gosta, não gosta de algo. Alguém já perguntou para um amigo, ou para a mãe, ou para o pai: pai, mãe, ou fulano, você gosta o chocolate? Alguém pergunta isso? Não. Ninguém aqui fala errado. Vocês já sabem disso. Quando eu digo que vocês já sabem, eu quero dizer vocês já usam corretamente. Ninguém fala, ai, eu gostei a aula. Ninguém diz isso. Eu gostei da aula. Eu gosto de você. Não existe nenhuma ocorrência na nossa língua em que o gostar não vem acompanhado da preposição de. O que se comprova na organização agora dessa frase, da ordem direta, que sapato é um complemento do verbo gostar, que é o que está sendo falado. Se você não gostou do sapato, se você não gostou dele, tá? Então, sapato é o complemento do verbo gostar. Só que lembro que eles dificultaram porque eles omitiram a preposição de aqui. Se você não gostou, ou mais, o adequado seria o do, né? Que é o de mais o, porque sapato é masculino, tá? Então, se você não gostou
do sapato, é fácil trocar. Quem não gosta, não gosta de algo. É o complemento do verbo. Tanto é que se eu chego para vocês e dizer assim, gente, eu gosto, sem estar dando aula, sem nada, eu chego aqui, boa noite, gente. Gente, vocês sabiam que eu gosto e fico muda? Muitos aqui iriam me perguntar. Ou iam pensar que eu estou doida, que eu estou interrompendo a fala e fico muda e mudo de assunto. E vocês iam dizer que ela está doida mesmo, está tudo certo, vida que segue. Ou alguém aqui, os curiosos de plantão, iria perguntar, certo, tu dissesse que gosta, mas tu gosta de quê? Porque necessita, a informação não está completa. Se eu chego e digo que gosto e fico muda, tá? Então, gostar pede necessariamente um complemento. Se eu chego para vocês e digo, gente, eu comprei. Vamos imaginar essa situação, eu estou dando aula aqui, aí do nada eu paro, gente, vocês sabiam que eu comprei? Bem, voltando aqui à questão, aí vocês vão dizer, alguns iam ficar intrigados, né? Certo, tu disseste que compraste do nada, foi o quê? O que que tu compraste? Porque o verbo comprar e a frase está incompleta. Necessita de um complemento. Esses verbos que necessitam de complemento, a gente vai ver melhor, que a gente já está vendo, mas a gente vai ver melhor estudando sintaxe, que são verbos transitivos, eles pedem um complemento, senão a informação fica incompleta. A mesma coisa esse verbo gostar aí. Tá? Então, as questões que vocês mais erraram foram as questões mais gramaticais da prova, e que, de fato, a gente ainda não tinha trabalhado. Então, tem um pouco de sentido, tá? Bem, eu vou para as questões que vocês colocaram aqui para mim, lembrando que a nossa ideia para hoje é correção do material, então fiquem tranquilos. A gente vai ter o nosso intervalozinho, tá? Quando a gente voltar no intervalo, a gente continua. Se sobrar tempo, a gente continua o assunto. Se não sobrar tempo, não tem problema, porque o foco é isso. Com bastante calma. Vamos para as questões que vocês me trouxeram. 3, 4 e 7. Então, eu vou para as questões 3, 4 e 7. Se vocês tiverem outras, podem trazer desse material 1, tá? Questão 3, 4 e 7. Então, vou circular logo para eu não me perder. 4, 3 e 7. Vamos lá, vamos para o terceiro quesito. No terceiro quesito, ele diz assim: é correto afirmar que o texto 1 circula preferencialmente. Gente, eu botei esses olhinhos, não foi por nada, não. Essa prova aí tá cheia. O EAR gosta muito disso, de colocar esse termozinho preferencialmente, especialmente, normalmente é preferencialmente, prioritariamente, e isso induz casca de banana. Se algo é preferencialmente, significa que esse texto pode circular em outros lugares, inclusive em outros que estão aí. Mas normalmente, é mais comum que ele circule onde? Isso é que é o problema. Porque, por exemplo, o texto 1, né, o texto 1 que ele fala aqui olha o texto 1, gente, que está falando sobre a história da cultura ocidental, ao longo dessa história, a participação dos jovens era considerada nos movimentos, nas transformações sociais. Então, é um texto bem carregado de informação, cheio de. Ele vai dar aí várias referências, né, do tempo para comprovar o que está sendo dito. Então, é um texto bem sério. Gente, esse texto aí eu podia copiar e mandar no WhatsApp para alguém. Então, ele está circulando no WhatsApp. Eu podia copiar, botar no Instagram, ou eu tenho um jornal online e eu publiquei esse texto. Então, ele pode circular onde alguém colocá-lo para circular, é verdade. Por isso que é preferencialmente casca de banana grande, tá? Mas um texto desse naipe, em que a gente tem aí uma pessoa trazendo informações de maneira respaldada, né? Um texto escrito todo na linguagem culta padrão, que é o que acontece com o texto, ele circula normalmente onde? Vamos ver, inclusive, a referência. Ele coloca a referência? Coloca. Né? Ele bota o nome do autor, diz que está disponível em um site do mundo da educação. Vejam a importância de olhar a referência bibliográfica, que é outra coisa que vocês pulam na prova. Isso aqui já ajuda essa questão do terceiro quesito. Então, reforço a importância de sempre dar uma olhada, não precisa você ler a referência, mas tem uma ideia, quem é esse autor, porque pode perguntar de alguma forma alguma coisa. Tem questões, gente, que caem nessas provas, que, por exemplo, pergunta o gênero do texto, aí está escrito lá, todas as crônicas, todos os contos, aí tu sabe qual é o gênero.
Está lá na referência pequenininho. Aí o aluno pula, fica tentando adivinhar e erra. E está lá escrito toda poesia de não sei o quê. Eu estou dando um exemplo, né? Que poesia é muito difícil errar, qual é o gênero, tá? Mas é só para reforçar a importância disso. Mundo da educação. Então, é um texto da esfera o quê? De acordo com o que está sendo colocado aqui no terceiro quesito. E de acordo com tudo que eu falei até agora, acadêmica, gente, dos estudiosos. Foi publicado no Mundo da Educação, um texto formal, que traz informações sérias, respaldadas, tá? Então, por critério de eliminação, isso não é um texto religioso. Da esfera jurídica, muito menos, porque senão a gente nem entenderia. Porque um texto da esfera jurídica tem uma linguagem própria do juridiquês, falando de todos os artigos e tudo mais, e a gente não saberia, tá? Publicitária, ele não está fazendo campanha, então é um critério de eliminação. Literário, muito menos, porque é um texto objetivo, que fala de algo que se comprova, que é factual. O que é um texto literário? Vamos lá. Texto literário é aquele texto que traz uma linguagem mais permissiva, conotativa, ampla. São os contos, as histórias, os poemas. Então, ele é da esfera o quê? Acadêmica. Um texto dissertativo argumentativo, em que alguém defende um ponto de vista, expõe informações e defende aquilo que está sendo trazido ali, explicitado. Isso não significa que esse texto não possa circular, que é o termo que ele usa aqui, né? Ele não possa estar em outras esferas, em algum momento. Mas ele é um texto preferencialmente da esfera acadêmica. Tranquila essa explicação, gente? Tudo certo? Posso prosseguir? Quando vocês não falam nada, subentendido, está tudo certo. Analise as informações apresentadas a seguir. A voz dos jovens, geralmente marcados pela imaturidade e ignorância, tradicionalmente, segundo o texto, tá? Sempre se alia aos valores de uma sociedade conservadora. Gente, o texto está dizendo justamente o contrário. O conservadorismo dessa sociedade faz com que eles neguem essa imaturidade e ignorância dos jovens. Eles acham os jovens menores. Eles se acham, esse pessoal da sociedade conservadora, os mais antigos, se acham melhores, mais inteligentes e mais capazes. Isso que eu estou dizendo, gente, não estou defendendo meu ponto de vista, não, tá? Isso que eu estou dizendo diz respeito ao texto. Então, é essa informação que eu grifei de verde que não corresponde ao texto. Tá? Então, geralmente marcados pela imaturidade e ignorância, tradicionalmente, ou seja, sempre acontece deles se aliarem, esses jovens, essa voz, se aliar aos valores de uma sociedade conservadora. Gente, o jovem, ele quer quebrar o conservadorismo, porque ele tem ideias novas, porque ele é jovem. Cada novo jovem de cada nova sociedade que surge, né, dos períodos que surgem, esse jovem ele vem fazer essa ruptura com esse pensamento conservador. É isso que diz o texto. Então, essa informação está falsa. As outras três informações estão corretas, vamos passar por elas. O movimento hippie veio revelar que, a partir da década de 1960, o papel do jovem nas manifestações socioculturais começava a ocupar outro lugar. Iria mudar, iria ser diferente. Essa informação está diretamente no texto, é só voltar lá. Essa questão é uma questão típica de interpretação de texto literal. Você volta no texto e a informação tem que estar lá. Por isso que esses itens que eu coloquei como certos, eu não destaquei nada, eles estão lá no texto, tá? A década de 1980 fez ascender uma juventude mais conservadora, isso aconteceu nesse período, caracterizada por forte ocupação com a carreira profissional. Eu vou pegar esse item 3, só para mostrar para vocês que tem que estar lá, e vou voltar lá no texto, beleza? Então, ele está falando aqui sobre a década de 1980, que fez ascender uma juventude mais conservadora, com relação comparadas demais. Esse tipo de juventude foi um pouco mais conservadora. Caracterizada por forte preocupação com a carreira profissional. Vamos ver se isso está no texto mesmo. A juventude nascida na década de 1980 integra, de acordo com alguns estudiosos e analistas, a geração Z. O uso dessa letra vem do termo em inglês up, ou seja, dar uma volta.
Essa tal volta, por conseguinte, simboliza a enxurrada de tecnologia que colocaram esses jovens em contato simultâneo com a TV. É a minha geração, gente, é o finalzinho da minha geração, né? Que é 80, eu sou de 88. Eu peguei o final dessa geração, quer dizer. Telefone celular e internet. A facilidade de acesso à informação transforma, olha aí, presta atenção, transforma essa nova geração, de certa maneira, transforma essa nova geração, de certa maneira, um pouco mais acomodada. Em contrapartida, essa nova situação da juventude não indica a morte das utopias e da ação direta do jovem na sociedade. Por mais que não possamos ver claramente a ascendência de novos movimentos juvenis politizados, não teve essa ascendência de novos movimentos, porque eles se tornaram mais conservadores, mais de acordo com o que estava acontecendo. Não podemos desconsiderar a presença de uma juventude que possui e demonstra suas demandas sob as mais diferentes formas. Enquanto isso, as gerações futuras nos reservam as transformações que os adultos de amanhã talvez nem, não imaginassem. Então, aqui, ó, não possamos ver claramente a ascendência de novos movimentos juvenis. Então, se não está tendo movimentos diferentes, ela é uma juventude mais conservadora, menos revolucionária. Porque mais conservador, gente, é se conservar daquele jeito e não propor tantas mudanças, tá? Deixa eu ver se aqui, ó, os chamados YUPs da década de 1980, mediante a expansão do capitalismo e a competitividade do mercado de trabalho, que é o que eles falam lá, ó, na questão 3, no item 3, né? Que eles estavam muito preocupados com o trabalho. Começaram a estudar cada vez mais cedo, buscando uma carreira profissional proeminente, acompanhado do tão sonhado conforto material. Tudo isso é sobre 1980, sobre essa juventude de 1980. Tá? Olha a resposta onde está, no início desse parágrafo. Com o esvaziamento desse primeiro movimento, a geração hippie deu lugar a uma juventude mais conservadora. Eles são chamados de yuppies da década de 1980. Sei lá se a pronúncia é essa, tá, gente? Então, eu estou comprovando para vocês que, voltando no texto, a informação tem que estar. Esse é o tipo de questão que é excelente, é uma questão que é dada para o aluno que está atento, que não está ansioso, que não está fazendo para se livrar, beleza? Então, quarto quesito, eu estou comprovando só o terceiro, tá, gente? Mas do mesmo modo, o segundo tem que estar lá no texto, o terceiro que eu comprovei, e o quarto diz: a geração atual de jovens, pela facilidade de acesso à informação, caracteriza como um pouco mais acomodada. Gente, eu acabei de ler isso com vocês. Eu vou voltar só por conta disso, tá? Ó, diz aqui, ó. Em contrapartida, cadê? O acesso à informação transforma essa nova geração, de certa maneira, um pouco mais acomodada. Olha aqui o item 4. Onde está? A resposta literal. Tá? Por isso que é verdadeira. Portanto, né? Letra D. Beleza? Gente, na volta eu vou corrigir a última questão dessa atividade aqui que vocês me passaram, que foi o sétimo quesito. Eu corrijo o sétimo e a gente vai para o material de recesso 2. Beleza? Eu espero que vocês estejam aproveitando. 10 minutinhos até já. Já já a gente volta. Davizinho tinha caído, mas já voltou. Eu vi. Voltem, voltem, voltem. A gente vai corrigir o sétimo quesito, que foi a questão a mais que vocês me trouxeram. Aí. E na sequência a gente passa para na sequência a gente vai para outra. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Sétimo quesito, vamos para ele. Para ele, né? Diz assim: nas afirmações abaixo estão postas algumas relações de sentido. Gente, imediatamente a gente lê esse enunciado, que é isso que eu quero direcionar o olhar de vocês, que isso é uma questão do campo semântico. Embora tenham contextos, trechos do texto, que é a parte do contexto do texto,
Mas o enunciado nos mostra que esse perfil de questão vai ter a ver com esse valor semântico. É muito bom que vocês comecem a identificar isso, tá? Porque é assim que vocês vão começar a entender qual é o perfil de cada prova. Então, você vai prestar um concurso para uma determinada instituição. Se você pegar as 3 últimas 4 provas dessa instituição, que é o que a gente está fazendo para o EAR, vocês vão entender esse universo, vocês vão ver que o EAR gosta muito de questões de semântica, que pergunta de valor, de sentido, de expressõezinhas, qual é a função daquela expressão naquele contexto, né? Vocês vão ver que o EAR sempre pergunta qual é a função principal, ou qual é o veículo que determinado texto normalmente é publicado, né? Que a gente já viu. Vocês vão ver que isso vai se repetir nos outros materiais. Então, é bom vocês entenderem qual é esse perfil para que vocês estejam preparados para esse tipo de questão. E cai uma questão ou outra de gramática, que é o que vocês estão vendo, tá? Então, eu ter colocado ao lado o perfil da questão, tipo semântica, IT significa interpretação de texto, tá? Para vocês irem se acostumando. Tá? Morfologia, porque tem uma questão que é extremamente morfológica, que é o valor da locução ali, que indica uma concessão. Tá? Então, eu vou colocando aí o perfil de questão para que vocês possam se familiarizar. Bem, vamos para o 7º. Falado isso, vamos lá. No trecho, uma sociedade conservadora que, na maioria das vezes, ligava o jovem, aí está destacado o jovem, à imaturidade, à ignorância e à subserviência familiar. Aí ele diz assim, ó, o segmento destacado faz referência a um jovem em particular, que foi mencionado em parte anterior do texto. Está falso, porque aí é uma questão de sentido. Esse o jovem é a pessoa que é jovem daquele tempo. Não é um jovem particular que foi falado antes, é um jovem, ou seja, a pessoa que é jovem, o ser humano que é jovem nesse contexto, dessa época aí. Tá? Então, está errado esse trecho que diz a um jovem em particular, como se estivesse falando de uma pessoa que é jovem. Não, ele está generalizando, está falando das pessoas que são jovens. Então, uma sociedade conservadora que, na maioria das vezes, ligava o jovem, ou seja, aqueles que são jovens, tá? Então, é essa informação que está falsa. Beleza? Segundo tópico, diz assim: ao ler a informação que, a partir da segunda metade do século XX, esse cenário começou a sofrer consideráveis transformações. Consideráveis, gente, transformações são transformações que a gente pode notar, perceber e que são importantes, tá? Devemos compreender que o cenário começou a sofrer mudanças notáveis. Ó, começou a sofrer consideráveis transformações. Ou seja, algumas transformações consideráveis, que são informações importantes, mas essas informações, essas transformações, elas são notáveis, elas são excelentes? Não. Não assim. Sim, gente, eu tinha dito isso no primeiro momento. Vou fazer isso, eu vou começar a fazer isso com vocês. Vou confundir a cabeça de vocês para ver se vocês falam comigo e interagem mais, tá? Notáveis, eu tinha dito no primeiro momento que é aquilo que a gente nota, que a gente percebe. Então, se essas transformações estavam acontecendo, significam que as pessoas estavam notando, percebendo essa mudança. Notáveis não é no sentido de ser uma mudança, é de ser notada, verdadeira. Tá? Então, devemos compreender que o cenário começou a sofrer mudanças notáveis, consideráveis transformações. Mudanças e transformações, mesma coisa. Notáveis e consideráveis nesse contexto, mesma coisa. Beleza? 3. Para expressar um sentido antônimo à informação do trecho. O movimento hippie que se contrapôs. Contrapor significa se opor, tá? Aos valores morais da sua época. Uma possibilidade é o movimento hippie que se aliou aos valores morais da sua época, porque veja o que ele diz, ele se contrapôs, ó, o movimento hippie que se contrapôs aos valores morais de sua época. Uma possibilidade é para expressar o antônimo, o contrário, tá? O contrário. Então, se ele se opõe,
O contrário seria ele se aliar, seria ele estar junto, seria ele pensar do mesmo modo. Então, olha essa informação aqui, ó, sentido antônimo, contrário. Então, está verdadeiro. E isso aqui é uma casquinha de banana. Porque quem não focou no antônimo, percebeu aqui o contrapôs e o aliou, viu que não tinha sentido e pode ter colocado como falso. Só que o enunciado está pedindo isso, que seja o contrário, o antônimo. Tá? Então, 2 e 3 corretos. E o quarto diz, no trecho, essa tal volta simboliza a enxurrada de tecnologia. Vamos pensar numa enxurrada literal, é uma enxurrada de água, muita água jorrando, enxurrando. Gente, olha o que ele diz aí, que o segmento destacado, que é enxurrada de tecnologia, mas focando em enxurrada, está sendo usado aqui no sentido literal. É literal? Tem como enxurrar a tecnologia mesmo? Não. O que a gente está querendo dizer é que simboliza a quantidade, né, grande de tecnologia, e não a enxurrada literal. Porque não existe enxurrada de tecnologia. A mesma coisa de eu dizer para vocês, gente, está chovendo dinheiro na conta de fulano de tal. Pode chover dinheiro mesmo para fulano? Não. É uma maneira metafórica, conotativa de dizer isso. Que está entrando muito dinheiro para essa pessoa. A mesma coisa aqui. Então, não está no sentido literal. Aí eu coloquei a observação aqui para vocês, está no sentido conotativo. Portanto, letra B. Certo? Gente, esse foi o sétimo, foi. Que susto, é porque eu vi o tópico 4 aqui, fiquei confusa agora. Tá? Bem, finalizamos essa primeira parte. Quero lembrar para vocês que, caso a nossa aula finalize e eu não consiga finalizar a correção, a gente só vai continuar os assuntos que a gente tem que trabalhar depois das correções desse material. Então, não fiquem preocupados, tá? A gente vai trabalhar do jeito que eu estou trabalhando aqui, com muita calma, questão por questão, certo? Eu já estou me antecipando porque a gente vai agora para a segunda prova, certo? Nem todas as provas tiveram um índice de erro muito alto, mas vocês podem trazer dúvidas, e aí eu passo mais tempo corrigindo. E o intuito do retorno do recesso é corrigir o material. É para que vocês se familiarizem com essa prova, como eu já disse, tá? É lógico que quem é oitavo ano aqui ainda sentiu um pouquinho mais de dificuldade. Faz parte, gente. Afinal de contas, isso é uma prova de concurso do nono ano com entrada para o primeiro. É para quem vai para o primeiro ano do ensino médio. Então, naturalmente, é um pouquinho mais exigente, tá? Mas a ideia dessa turma é trabalhar assim mesmo, um pouquinho mais puxada, tá bom? Bem, na prova de 2021, que é 2020 com entrada em 2021, é o material de recesso 2, tá? E as questões mais erradas por vocês, antes das pessoas que não tinham feito ainda, só foi a questão 6. Deixa eu ver se está certo. Não, foi 6, 9. Deixa eu ver se teve mais alguma. Foi só 6 e 9 que apareceu lá. Só que eu vou consultar de novo, porque, como eu disse, teve gente que fez depois, e aí isso modifica o resultado, né? Então, vamos lá. Material de recesso 2. Para mim, só tinha aparecido antes 6 e 9. Como as questões mais erradas. Agora, nem está aparecendo mais. Nem está aparecendo mais, mas tinha aparecido que foram as questões 6 e 9, tá? Então, vamos começar por elas. E vocês já podem, colocando no bate-papo, assim como foi no outro, quais outras questões que vocês querem que eu corrija, tá bom? Vamos lá, vou para o sexto. 2021, sexto. É uma questão de interpretação de texto mais semântica. Vamos lá. Na elaboração de um texto, frequentemente, o autor substitui uma palavra ou um trecho por outra palavra ou expressão, para evitar repetição. Quando ele precisa dizer com outras palavras o que ele já disse, ele não vai usar as mesmas palavras. E às vezes ele precisa retomar aquilo que ele disse, então, né, ele vai usar palavras que substituem ou que vai estar atrelada às palavras que já foram usadas, tá? Evitando uma repetição desnecessária. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado, certo? Então, ele vai dar termos aqui sublinhados, foi empregado para substituir o que está destacado entre parênteses.
Gente, essa questão é trabalhosa, mas é super simples. Existe uma diferença. Não é uma questão difícil, é trabalhosa. Porque vocês teriam que comprovar isso voltando para o texto e muita gente não fez isso. Por isso que errou essa questão. Por isso que ela apareceu como a mais errada. É uma questão mais extensa. A gente chama isso de questão, além de trabalhosa, cansativa. Tá? O EAR gosta de umas questõezinhas assim, como vocês estão vendo, né? Mais elaboradas e tal, que realmente vai pedir que o aluno esteja bem atento e volte ao texto. Bem, letra A, ele diz assim: definir o que se entende por ciência não é tarefa das mais fáceis. O termo foi e continua sendo muito debatido. Então, tá destacado aqui o termo, e ele diz que esse o termo se refere à tarefa. Tá fácil, tá falso. Porque o termo está retomando a palavra o quê? Ciência. Aí eu botei aqui ao lado. Deveria ser ciência. E não tarefa, como ele disse aqui. Então a questão é sobre isso, para quem não tinha entendido, porque também vai ter gente que nem entendeu e chutou. Tá? Então eu estou fazendo questão de esclarecer qual é a dinâmica aí, o funcionamento dessa questão. Então ele destaca um termo e ele vai dizer que aquele termo se refere a uma palavra que está em negrito. E aí você tem que comprovar isso no texto, vendo o contexto. Tá? Desse modo, podemos dizer que a ciência não é uma crença inquestionável. Isso a difere, esse A, ele está dizendo que retoma a crença, mas A retoma de novo ciência. Isso a difere quem? A ciência da religião. Isso a difere, ou seja, difere a ciência da religião. Então, não é para estar destacada aqui crença, como se o A estivesse se referindo à crença, está se referindo à ciência. Letra C. Dizer, por exemplo, que existe um mundo das ideias, porque Platão assim afirmou, não garante que esse mundo exista. Acreditar nele não garante que esse mundo exista. Não acreditar nele é não acreditar em Platão? Não, é não acreditar no mundo que Platão disse que existia. Casca de banana essa questão. Inclusive, era para ter colocado um CB aqui. É ao mundo que ele inventou. É o que está sendo dito aqui, ó. O mundo das ideias, porque Platão assim afirmou, não garante que esse mundo exista. Acreditar nele depende de uma fé. Então, acreditar nele é no mundo que Platão inventou. Portanto, aqui está Platão, mas deveria ser mundo. Aí eu coloquei embaixo, vocês vão ter acesso a isso, como eu já disse, né? Está lá no clássico. Letra D diz: em um exemplo simples, sabemos que se colocarmos a mão no fogo ou em uma superfície quente, ela irá queimar. Ela quem? A superfície quente? Não, a nossa mão. Ela irá queimar. A gente bota a mão na superfície quente. Quem é que queima? É a superfície quente? Não, é a mão. Então, eu estou comprovando aqui, destacando e mostrando a vocês, por meio das palavras, que a letra A, B, C e D estão erradas. Letra E diz: dito isso, podemos tentar estabelecer. A gente não precisa nem voltar ao texto, porque dito isso já foi dito, né? Quando eu uso essa expressão dito isso, se eu não disse nada, está incoerente. Então, é lógico que dito isso tem que se referir a todo o segmento do que vem antes dessa expressão, que é o parágrafo anterior. Essa questão foi fácil. Quando a questão for mais desafiadora, assim, eu vou dizer para vocês, tá? Que vocês podem errar, podem acertar a questão desafiadora e errar fácil. Não estou falando sobre isso. A gente pode errar porque a gente vai errar e a gente é humano. Mas essa questão foi fácil. É um tipo de questão que vocês devem evitar errar. Tá bom? Fazer o máximo, ou seja, fazer com muita atenção. Esse foi o sexto quesito. Questão 13. Tá. Foi, Pietra, caiu. E eu só lembrei de ti quando eu vi, porque eu estava separando essas provas para liberar para vocês no Classroom. Aí eu estava dando uma olhada, né? Porque eu já tenho essas provas gabaritadas e tal. Normalmente trabalho com essas provas, né? Então todo ano surge uma nova prova, que é a prova do ano, e eu gabarito e tal. Aí eu estava dando uma olhada para poder trabalhar com vocês, para poder me lembrar aquilo que eu te disse, Pietra, na aula. Eu preciso me lembrar e tal, porque é muita coisa, é muita prova. Na hora que eu estava olhando, eu disse, eita, o assunto que eu estudei com Pietra. Aí eu, na hora, eu lembrei disso. Eu acho que eu olhei isso depois da nossa aula de segunda. Lembrei na hora. Bem, vamos lá.
Então, sexto já fui. Aí eu vou para o nono e depois eu vou para o 13º, que colocaram aqui para mim, tá bom? Pelo modo como se organiza, é correto afirmar que o texto 2 prioriza, gente, essas palavrinhas, ó, que o EAR ama, é complicado. É para induzir vocês ao erro. É para que o aluno realmente mais atento, não o mais inteligente, mas o mais esforçado, que praticou mais, o que está ligado como é que funciona o enunciado. Ele quer aqui, o EAR, ele quer um aluno mais. Não é inteligente a palavra, é esperto, é atento, porque senão ele vai ficar nessas questões. Porque quando eu explico, eu tenho certeza que vocês pensam assim, ah, isso aí eu sabia, em algumas questões, isso aí eu sabia, eu errei por besteira. Porque a tal besteira é isso que pede o enunciado, gente. Se ligue nessas questões. Esse tal de prioriza, priorizar significa vir primeiro, mas não significa que as outras coisas elas não existam no texto. Isso que está nas outras letras. Esse é o problema. Que aí vai ter gente que viu, por exemplo, em algum momento, uma exposição de algum fato no texto, ou que viu, enfim, que viu alguma coisa que está aí, tá? Vamos para o texto 2, para a gente relembrar o que é esse texto 2. O texto 2 fala sobre vamos brincar com a ciência, que o Museu de Astronomia e Ciências e Afins, que é o MAST, lança uma nova versão do projeto Brincando com a Ciência, tá? E aí ele vai falar, né, qual é a ideia, a iniciativa, de quando começou, fala que ao longo dessa série de vídeos, o Brincando com a Ciência vai trazer conteúdos, apresentando os estímulos e experiências para essas crianças, para que elas possam replicar essas experiências em casa, uma forma de aprender de maneira mais lúdica. O texto fala sobre isso, só relembrando, tá? Beleza. Aí, vamos voltar lá. Então, pelo modo como se organiza, é correto afirmar que o texto prioriza a argumentação a favor da ideia de crianças fazerem experimentos científicos com materiais disponíveis em sua casa. Gente, eles estão defendendo um ponto de vista? Não. O que está errado nessa letra A é essa palavrinha aqui, a argumentação. Eles não estão defendendo um ponto de vista, não. Porque se tivesse, eles teriam que trazer todo o respaldo teórico, tinham que ter uma tese, que é o que a gente vai trabalhar, que é aquilo que ele acredita que seja melhor. Eles não estão defendendo um ponto de vista. Entenda que defender um ponto de vista é, por exemplo, quando a gente está na frente a gente está acompanhado de um colega, o colega pensa de um modo, a gente pensa de outro, e a gente vai tentar convencer o colega que essa forma que a gente pensa é a melhor. Eu não, eu não concordo com isso por conta disso. Aí você vai defender aquilo ali. Então, nesse texto não está acontecendo uma defesa de nada, de um tema. A descrição metodológica de como construir um dispositivo, gente, é uma descrição metodológica, é um método certinho, é bem perfeitinho para a criança? Não. Quem ficou só na parte de descrição pode ter sido uma casca de banana, porque tem alguns momentos que eles descrevem de maneira mais geral como acontece, mas metodológico, um método certinho, tem que fazer assim. Ele traz isso nesse texto? Não. É isso que torna a letra B errada. Letra C, a exposição teórica dos princípios científicos. Gente, vocês acham que tinha como ele trazer isso e a gente entender, assim, com total tranquilidade? Mesmo para vocês aí que são bem inteligentes. Exposição teórica dos princípios científicos que estão envolvidos em certos fenômenos como a luz. Ele ia trazer isso nesse textinho aí para a gente fazer a interpretação de texto. Vocês já acham mesmo que isso tem sentido? Já é critério de eliminação. E quem lê o texto viu que ele não traz isso. Ele fala sobre o projeto, como ele acontece, qual é a intenção, quando ele surgiu, tá? O passo a passo ou a ordenação dos processos metodológicos, de novo, né, gente? Processo metodológico que a gente viu lá em cima, que permitirão o controle e a replicação de experiências científicas reais mesmo, né, gente? As crianças e a gente que está lendo vai poder replicar exatamente igual, porque a gente tem todas as ferramentas. Não. Percebam que fazendo essa leitura de maneira mais analítica, detalhada, vocês veem que não tem sentido o que está colocando nas demais alternativas. A letra C diz assim, perdão, a letra E diz assim, a narração de fatos, informações, quem se ateve à narração e achou que estava errado por isso, caiu uma casca de banana, porque de fato esse texto não é um texto narrativo, ele não conta uma história.
Mas ele diz, ó, a narração de fatos, dois pontos. Ele vai explicar o que é que ele está querendo dizer. Não é narrar literalmente com o personagem. Ele está dizendo aí, ó, narração de fatos. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Informações acerca de um projeto, tá? Para que crianças e jovens façam experiências científicas em casa. Perfeito. Tem alguns momentos que ele conta como deveria acontecer. É essa tipologia narrativa que aparece nesse sentido, junto com a informação. De todo modo, como eu estou comprovando, a letra A, B, C e D estão totalmente fora de cogitação. Não tem nem casca de banana. Certo? Vamos lá. Lembrem que vocês podem falar comigo a qualquer momento, tá? Questão 13. Questão 13 diz assim: na língua portuguesa, o adjetivo pode ser colocado antes ou depois do substantivo. A gente pode dizer a linda menina, o adjetivo está antes, ó, gente, do substantivo. Ou da forma direta, a menina linda. Primeiro vem o substantivo, menina, depois vem o adjetivo. Em alguns casos, gente, quando a gente faz essa mudança, a gente altera o sentido. Certo? Se eu digo o homem pobre, vamos para os exemplos, que é a parte melhor que a gente visualiza. Se eu digo o homem pobre, eu estou querendo dizer que esse homem não tem recursos financeiros. O adjetivo está depois, que é a ordem direta, vamos dizer assim, a mais comum. É o adjetivo vindo depois do substantivo. Se eu digo o pobre homem, eu não estou querendo dizer que ele necessariamente é pobre em dinheiro, não. Depende do contexto. Eu posso estar querendo dizer que ele é um coitado. O pobre homem. Aí eu vou complementar. Caiu num abismo e morreu. Eu não estou querendo dizer que ele não tinha dinheiro, não. Eu quero dizer que ele é um coitado do homem que caiu no abismo e morreu. Essa expressão, o pobre homem, significa isso. Então percebam que só a mudança do adjetivo com relação ao substantivo, a mudança da colocação do adjetivo na frase, modificou o sentido. E é isso que ele está dizendo aí, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês por meio de exemplos. Então, passemos aqui à continuação da leitura. Aí diz assim: assinale a alternativa em que o trecho destacado muda de sentido se o adjetivo mudar de posição. Vocês teriam que testar isso em todas as opções. Então, atividades prazerosas. Prazerosas atividades, é a mesma coisa. Muda nadinha. Era só inverter. Identificados em prazerosas atividades, em atividades prazerosas, mesma coisa. Vídeo novo, um novo vídeo. Mesma coisa. Muda nada. Então, o YouTube apresenta um vídeo novo, o YouTube apresenta um novo vídeo. Tudo certo, mudou nada. Letra C. Abordando um tema diferente, que ensina o público a realizar uma brincadeira simples. Ou seja, uma brincadeira fácil, normalmente. Uma simples brincadeira é uma brincadeira qualquer. Ah, isso foi uma simples brincadeira. Quem nunca ouviu alguém dizendo assim, ai, tá aumentando muito, isso foi uma simples brincadeira, tipo uma brincadeirinha. Você está tentando diminuir, dizendo que foi uma coisa assim, bestinha. Nesse caso aqui, é fácil. Brincadeira simples é uma brincadeira que não é complicada, que é simples, ou seja, fácil. Mas se eu inverto, eu consigo dar um outro sentido. Uma simples brincadeira é uma brincadeirinha qualquer, que não tem nenhum problema. Beleza, gente? Vou continuar na letra D, tá? Que quando a questão vocês têm dúvida, eu tenho que corrigir todos os itens. É possível reunir alguns materiais e objetos para criar experimentos divertidos. Divertidos experimentos. Objetos para criar divertidos experimentos. Mesma coisa. Experimentos divertidos, divertidos experimentos. O usuário procura em si mesmo possíveis explicações para os fatos. O usuário procura em si mesmo explicações possíveis. Possíveis explicações. Explicações possíveis para os fatos. A mesma coisa, não muda nada. O sentido é o mesmo. E aí, galerinha? Vocês só me passaram esses da prova 2. Infelizmente, nem todos fizeram, né?
como eu disse, aí naturalmente só está podendo tirar dúvida quem fez, porque quem não fez não sabe nem o que é que está aí na prova. Então não tem o que perguntar. E aí? Me digam aí se tem mais alguma coisa dessa prova. Algum quesito a mais. Lelezinha, dá uma olhada. É, Enfim, quem vai fazer a prova especialmente, tá, gente? Eu tô falando essas pessoas vão fazer a prova, mas isso aqui é para todo mundo, porque o material de recesso foi para todo mundo. Eu tô focando em quem eu já sei que vai fazer. Tem mais alguma questão, gente? Não. Luiz, tudo certo? Tudo certo, tudo certo? Beleza. Passemos para a prova de 2022, que é a entrada em 2022, vocês já entenderam isso, né? Reforços são 7h20, a gente termina de 7h30. Se não der tempo de eu terminar a correção, não se preocupem, tá? E a prova de 2023, a gente vai fazer ainda. Eu já tinha dito isso no início, eu só estou reforçando, beleza? Todos esses conteúdos que vocês viram, vocês que vão fazer a prova, que a gente não trabalhou ainda, não se preocupem, a gente vai trabalhar, porque a gente está seguindo a cronologia mesmo dos assuntos, tá bom? Bem, no material de recesso 3, só a questão 5 apareceu lá, como dúvida, questão mais errada com frequência. Eu vou confirmar agora, tá, gente? Só um minutinho. Eu estou fazendo isso, eu já expliquei, porque teve gente que fez depois. Material de recesso 3. Olha aqui. Gente, o quinto quesito todo mundo errou, mas eu já vi por que vocês erraram. E realmente eu achei um pouquinho confusa essa questão, tá? A gente vai trabalhar ela agora. Ninguém acertou, os 4 alunos que fizeram, nenhum acertou. E aí, se vocês tiverem mais, vocês já sabem, vocês já podem colocar aqui no bate-papo, tá? Mais questões. Vamos lá, vamos para ela. Material de recesso 3. Aqui. Quinto quesito. Vamos lá. Considerando os tipos de texto, gente, isso aí a gente estudou. Tipologia textual. Nós temos 5 tipologias textuais fixas: narração, conta uma história; descrição, descreve coisas, pessoas e lugares; injunção, dá uma orientação, que é o grande problema de vocês, que a gente vai voltar para o parágrafo; dá uma orientação, uma ordem, né? Normalmente eu chamo do modo mãe, eu acho que vocês lembram, né? O modo pais, que é pai e mãe, que dá ordem, faça isso, faça aquilo, coma isso, que orienta, tá? Então, eu falei narração, descrição e injunção. A exposição, que são textos que vão cair muito na prova, que passam informações, tá? A função da exposição é passar informação. E o texto, tá faltando um. Narração, descrição, injunção, exposição e dissertação, que é o que a gente vai estudar agora no segundo semestre para as redações, que é você defender um ponto de vista. Só existem essas 5 tipologias. Gêneros textuais é uma infinidade. Cada gênero textual tem predominantemente uma tipologia dessa. Então, o conto, a crônica é da tipologia narrativa, tá? É só um exemplo. A reportagem e a notícia é da expositiva, porque passa informação. Só para vocês terem ideia. E gênero textual são muitos. Tem os tecnológicos, tem, né, os outros que são os mais formais que vocês estudam, mas tipologia só existem esses 5. Beleza? Só relembrando. E aí, gente, ele diz o seguinte: considerando os tipos de texto que eu acabei de relembrar com vocês bem rapidamente, é correto afirmar que o parágrafo que introduz o texto 1, diferente dos demais parágrafos, caracteriza-se por ter marcas. Marcas, gente, é uma coisa sutil, não está dizendo que ele é predominantemente essa tipologia, não. Porque o texto todo, que a gente vai voltar para ver, ele é basicamente um texto expositivo, que passa informação, tá? Que tem momentos do texto que vai descrever, né, as situações e tal. Então, tem várias tipologias no texto. Mas ele está falando sobre, primeiro, o primeiro parágrafo. O parágrafo que introduz é o primeiro. Primeira coisa, que é o que a gente vai voltar para ele, que é o que vocês deveriam ter feito. E segundo, que ele está dizendo que tem marcas de que tipologia, diferentemente dos outros? Marca, gente, é coisa sutil. Se liguem no enunciado. Vou dizer de novo. Prova do EAR, nono ano, com entrada no primeiro. O foco de vocês tem que ser na leitura perfeita do enunciado, senão vocês vão cair na casca de banana.
Vou voltar para o primeiro parágrafo. Vamos lá. Aí, gente, o que foi que eu fiz? Tá? Eu destaquei o que vocês precisavam ver sobre a tipologia injuntiva. Porque o que são marcas da tipologia injuntiva? Verbos no imperativo. Por quê? Porque os verbos no imperativo, eles normalmente exercem a função de orientar ou de mandar. Faça isso, escreva, sente, estude, vá dormir. Exemplos, tá? Então, no primeiro parágrafo, diferente dos demais parágrafos desse texto, a gente tem essas marcas dos verbos no imperativo. Isso é a marca da injunção. Como é que eu formo um texto injuntivo? Com verbos no imperativo. Ô, tia Laís, vê só. Mas eu ainda assim, alguém pode estar pensando, eu ainda assim não estou vendo aí nada assim, dando ordem, orientando. Verdade. A única coisa que tem é calma. Calma. É uma ordem ou um pedido. Calma. Você não está sozinha. É verdade. É a única parte que está assim, forte, explícito no texto, no parágrafo 1. Mas a gente tem essas marcas, que são os verbos no imperativo. Quando você olha, sente, sente de sentir, né? Sente de sentar, não, tá? Depara. Então, é uma coisa bem sutil, gente. Eu não vou dizer que esse quinto quesito estava fácil, não, tá? Porque ele tá com uma casca de banana tremenda. Porque, afinal de contas, quem lembra das tipologias, tipo, alguém pode estar pensando, poxa, eu sabia disso, né? Que o texto injuntivo, ele tem essas marcas, que é o verbo imperativo, tem que ter. Mas, tia Laís, eu li o primeiro parágrafo e eu não vi nenhuma orientação, nenhuma ordem. Realmente não tem, a não ser nesse final, que eu fiz questão de deixar de verde, para vocês aqui, de grifar, deixando verde. Só tem essa parte que é explícita, tá? Mas a gente tem marcas. São os outros verbos no imperativo. Coisa essa que não aparece nos demais parágrafos. É só isso, gente. Então, quinto quesito, chatinho. Não vou mentir. Quando a questão é fácil, é óbvio, eu digo. Ela pode ser trabalhosa, mas eu vou dizer. Certo? Então, o tipo da questão é tipologia textual. Vocês tinham que saber aí as características da tipologia que a gente estudou. Né? E aí vocês podem relembrar, lembrem disso, que vocês têm material nas agendas anteriores. Quem não tem uma pasta aí salvando os arquivos, gente, salvem, que vocês podem precisar estudar até para um assunto da escola. Eita, tia Laís, aquele assunto que eu estudei no primeiro semestre contigo está caindo agora na minha escola. E aí você já tem um material de consulta, já é mais um material para você estudar, tem as atividades que a gente fez, certo? Nesse quinto simulado, nesse quinto do simulado 3, eu marquei o certo e depois mudei. Isso pode acontecer também, viu, Joaquim? Eu tenho uma dica para você, é comprovado cientificamente. A dica é o seguinte, a gente vai trabalhar isso ainda, tá? Esse segundo semestre também. É um material que se chama Como Responder Questões de Múltipla Escolha. É um estudo científico de pessoas que avaliam essas provas de uma maneira geral, não é de português, não, é geral. Provas de múltipla escolha, que você tem que escolher uma opção, Joaquim. E aí, uma das dicas que ele dá para gente, que eu vou te dar agora e serve para todo mundo, é quando você marcar uma questão, você escolheu uma opção, Joaquim, feito você escolheu a letra D, é um exemplo, no primeiro momento. Quando você marcar uma questão e você não tiver certeza da troca, tipo, não é uma coisa que você olha e faz, eita, meu Deus, eu já ia errando isso aqui. Não é assim, é tipo, ah, não, eu acho que não é essa, não. Será que não é essa? Se você ficar com essa duvidazinha sem certeza, não mude a resposta. Porque é comprovado cientificamente, por meio de um estudo, que os alunos, os candidatos, né, enfim, que mudam de questão por medo, eu acho que é isso aqui não, acho que é isso aqui. Quando eles mudam sem ter certeza, eu não estou dizendo para vocês nunca mudarem de questão, não. Eu estou dizendo que para mudar, tenha certeza. Porque se você não tiver, normalmente é essa questão que você escolheu primeiro. É muito louco isso, né, gente? Isso é comprovado cientificamente. Existe um estudo feito com vários estudantes, em várias provas. Isso é uma das dicas que eu vou dar para vocês nesse material. Então, por exemplo, eu estou fazendo o quinto quesito e no primeiro momento eu disse isso é letra D. E aí, depois eu continuei fazendo e tal, fui pro sexto. Rapaz, esse quinto não é letra D, não, tem nada a ver.
Eu acho que a letra A. Sabe uma coisa? Eu vou marcar a letra A mesmo. Se você acha, não mude. Deixa a letra D mesmo. A probabilidade de você acertar essa questão é muito maior. E essas dicas, gente, que são comprovadas cientificamente, elas salvam vidas, entre aspas, na hora da prova. Muitos alunos já me disseram isso, tá? Sigam a dica, vale a pena. Então, se no primeiro momento você escolher uma questão de maneira consciente, tá, gente? Porque uma coisa é, eu chutei a letra D, e aí eu quero mudar o chute para a letra A. Não tem diferença nenhuma. Eu ainda assim permaneceria na D, porque foi a que eu chutei primeiro, então a probabilidade é maior de acertar na D, porque foi o primeiro chute, tá? Mas se eu marquei a D, porque eu fiz consciente, eu li, mas depois eu fiz, rapaz, eu acho que não é não. Será? Aí você começa a ficar na ansiedade, na agonia. Eu tô achando que não é isso. Só mude se você tiver certeza. Gente, é isso. Vocês não me passaram mais nenhuma questão do terceiro simulado, tá? Quero lembrar que se surgirem novas dúvidas para a próxima aula, tragam, especialmente vocês que vão fazer o concurso, tragam, viu, gente? Que eu paro e a gente volta para essas provas. Não tem problema. Esse é o foco, beleza? É, então, próxima aula a gente continua normal, né, com o assunto. Não deu para ver nada hoje, mas a gente continua nas próximas. E é isso. Contem comigo e até quarta-feira que vem. Um beijo. Bye, bye.